comigo aí em 1 Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu queria continuar compartilhando com você. Semana passada, para quem não estava aqui, eu sempre gosto de gastar um tempo com Deus para saber o que Deus quer que seja comunicado daqui para ele. Qual é o pensamento de Deus em relação à igreja dele? Porque a igreja não é minha. Algumas pessoas falam, vou lá na igreja do pastor André. Ô irmão, a igreja não é minha, não. A igreja é de Jesus. Eu sou só o cachorro de Jesus aqui. De vez em quando eu dou uma latida na sua orelha, dou uma rosnada no seu calcanhar. Eu sou só um servo que tenta viver o chamado de Deus para mim, que não é fácil. Você pode imaginar, não é? Não é fácil. Mas é Deus que chama, é Deus que capacita. Então eu falei com Jesus, Senhor, o que o Senhor quer que fala na sua igreja? Porque a igreja é sua, não é minha. O Senhor é o dono dela. Todo mundo que está aqui na igreja, que é membro aqui da igreja, que está frequentando a igreja, é de Jesus. E Jesus tem algo a falar no seu coração. Mas Ele que tem que dar o norte. Ele que tem que mostrar. E aí Ele falou comigo, semana passada, para a gente começar uma série sobre o tema. Clica aí para mim, por favor, que eu continuo aqui. Nós vamos, começando semana passada, nós vamos falar sobre resgatando a nossa identidade. Nós terminamos uma série, para que nós existimos? E nós falamos 8 pregações, 8 mensagens, para que você existe. E depois Deus colocou no meu coração, ninguém consegue trabalhar, desenvolver alguma coisa para Deus, se não souber quem é. Se você não souber quem é você, qual a sua identidade, para que você nasceu, o que Deus quer de você, aonde você está nesse mundo tão difícil que a gente vive, você não vai conseguir desenvolver o melhor de você para o Senhor. Então, a minha primeira pergunta para você: qual é a sua real identidade? Quem de verdade é você lá naquela casa? Você é o pai daquela família? Você é a mãe daqueles meninos? Você é a tia que dá muito chocolate para eles? Você é a avó que trabalha, que sustenta, que ajuda, que apoia? Você é o avô? Você é o amigo? Quem é você? Quem é você nesse mundo aqui tão difícil que a gente vive? Falei um pouquinho sobre a pós-modernidade. Virou o mundo de cabeça para baixo. Ninguém mais se entende na pós-modernidade. O que era razão agora é emoção. O que era emoção é razão. A pós-modernidade fez uma bagunça na cabeça de todo mundo. E hoje ninguém consegue se entender por causa dessa modernidade líquida que a gente vive. E tem gente que nem sabe disso. Tem gente que não está nem aí para isso. Mas quando você não entende alguma coisa, você não consegue viver no meio dela. Você fica perdido e perdida. Os adolescentes aqui, o que domina? Hoje eles estão aqui me ouvindo. O que domina o coração desses meninos durante a semana? Nós estamos acompanhando eles depois do acampamento. Eles poderiam vir aqui e me dizer, e tem sido uma luta para eles ler a Bíblia. Eles gastam um tempão conversando entre eles, horas e horas lá nos grupos, falando nada e tudo, falando tudo e falando nada, coisas de adolescência. Mas para ler a Bíblia é difícil, não é? Porque a leitura da Bíblia, vou contar para vocês o segredo, papai e mamãe já sabem, a leitura da Bíblia não é uma coisa natural. Ler a Bíblia é um desafio espiritual, que a sua carne, a sua mente não quer ler a Bíblia. Toda semana, quase toda semana eu faço um vídeo falando qual livro da Bíblia nós vamos ler. Eu não queria dizer uma coisa dessa, mas eu tenho para mim que a maioria das pessoas ouve aquilo e faz de conta que aquilo não tem valor nenhum e não liga para aquilo. E por que eu
eu continuo a fazer o vídeo? Já talvez há 3 anos que eu faço esse vídeo. Porque eu gostaria que em algum momento você parasse e refletisse. Que é muito importante você conhecer os desígnios de Deus para você. E esses desígnios de Deus estão na palavra dele. Então, ao falar sobre resgatando a nossa identidade, entendendo mais sobre quem sou eu nesse mundo tão complicado, meu desejo é que o Espírito Santo te ajude, que você deixe um lugar no seu coração, porque Deus quer. Só depende agora de você e de mim querer também. Você quer? Você quer resgatar a sua identidade? Saber de verdade quem é você? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Se você fosse ao Google, você iria encontrar mais de 300 ideias sobre quem sou eu, quem é você. Se você conversasse com os psicólogos, eles iam te dar boas ideias. Eu gosto dos psicólogos, eles ajudam muitas pessoas, principalmente quando ele entende o mundo espiritual. Não, meu irmão, minha irmã, não vá tratar com um psicólogo que não entenda do mundo espiritual. Você vai sofrer mais. Você vai chegar numa hora que ele só vai te dar um remédio e vai ficar na conversa com você. Um psicólogo que sabe do mundo espiritual, ele vai saber aonde estão as raízes de amargura, aonde está faltando perdão, aonde você precisa se quebrantar para realmente mudar aquela situação. Se você perguntar para os filósofos, para os sociólogos, para os antropólogos, eles vão te dar boas respostas. Mas sabe aonde é que você encontra a verdadeira resposta para a pergunta: quem sou eu, quem é você? Na palavra de Deus. É por isso que você precisa ler a sua Bíblia. É por isso que nesse tempo que você gasta, às vezes, assistindo série na Netflix, ou os meninos aqui vendo TikTok, ou fazendo qualquer outra coisa, Instagram, você precisa separar tempo. Jovem, adolescente, vocês deviam se juntar para ler a Bíblia em grupo. Nós começamos lendo João, com a ajuda do Douglas Gonçalves. Tem que continuar. Terminou João, vai lá para Mateus. Terminou Mateus, pula para Atos e vai seguindo a palavra de Deus. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Como igreja, nós estamos lendo Filipenses. Levanta para mim o dedão do pé esquerdo. Quem está lendo Filipenses? Eu não vou nem olhar, para não ver nem o dedão abaixado. Comece semana que vem lendo Filipenses, ouvindo Rota 66, aprendendo mais, abrindo o seu coração para a Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Se você não tem Bíblia aí, senta perto de alguém que tem, abra no celular. Adolescentes, agora dá para abrir o celular. 1 Pedro, capítulo 2, pode abrir e olhar. Versículo 9, Pedro vai dizer para nós quem nós somos nesse mundo tão confuso. Quem é você? Se você tivesse que responder essa noite, quem sou eu? O que você falaria? Olha o que Pedro fala aqui no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. E o versículo 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Feche os seus olhos aí.
Peço ao Espírito Santo para levar essa mensagem ao nosso coração. Faça uma oração. Pai, aqui está a Tua palavra. É dela que nós precisamos nos alimentar essa noite. E nós sabemos que o Senhor quer nos ensinar um pouco sobre a nossa identidade. O Senhor quer resgatar o verdadeiro eu nosso. Que o Teu Espírito hoje nos esclareça um pouco mais sobre essas verdades. E que cada um de nós aqui, ao discernir, ao entender e ao compreender, possamos aplicar esses adjetivos que Pedro deixa aqui para nós, a nossa própria vida hoje, no século 21. Nós sabemos que o Senhor quer isso, nós sabemos que o Senhor ouve, e nós sabemos que o Senhor responde. Por isso nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Pedro escreveu a sua carta, meus irmãos, lá pelo ano 62, 64, no primeiro século. E Pedro queria, com essa carta, encorajar aquele povo. Ele tinha um plano, um desejo de fortalecer e encorajar aquelas pessoas que estavam sofrendo. Havia um povo sofrendo em algum lugar, e Pedro escreve essa carta para dizer para eles que há esperança em Jesus, que eles são um povo diferente, que eles são um povo especial, que eles são um povo separado. E também para prepará-los para algumas dificuldades que estavam chegando. Todos nós passamos por dificuldades. Nós não sabemos quando é que elas vão chegar. Quando é que você vai ter que lidar com uma doença na sua família? Quando é que você vai ter que lidar com uma situação complicada aqui na Inglaterra? O documento, a casa, o trabalho, o carro, o casamento, a criação dos seus filhos. Pedro então escreve para encorajar, para ajudar aquele povo a entender que há um Deus que pode fazer a diferença, que existe uma esperança. Você e eu somos o povo da esperança. Enquanto todo mundo está reclamando, você tem que parar e falar assim: peraí, por que eu estou reclamando também? Enquanto está todo mundo chorando, lamentando, brigando, criando confusão, você tem que parar e falar assim: peraí, mas quem sou eu? Eu não sou geração eleita, eu não sou sacerdócio real, eu não sou nação santa, eu não sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que eu estou brigando também? Você é o povo da esperança, meu irmão. Você não merecia estar onde você está, eu não merecia estar onde eu estou, mas pela graça fomos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus que separou você, adolescente. Você não veio para cá só para poder passear, para ir para o acampamento, para ficar ouvindo Thales Roberto. Você foi separada, menina. Você foi chamada, menino. Vocês, pais, foram selecionados para educar esses meninos, para ensinar esses meninos qual o caminho que eles devem andar, porque quando eles crescerem, eles vão saber que há esperança em algum lugar, que é um Deus que faz diferença. Você precisa matar no peito e assumir a sua responsabilidade. Amém. Você, como pai, precisa elogiar mais o seu filho, a sua filha. Às vezes eu ouço pais aqui e fora daqui criticando os meninos, pegando no pé dos meninos o tempo inteiro. Pai, cabeça dura. Quanto mais você critica, pior fica. Quanto mais você bate de frente, pior fica. Aprenda a dialogar com o seu filho. Sabe quando é que você vai conseguir a autoridade do seu filho, de qualquer pessoa? Lá no Monge Executivo nós aprendemos algo tão precioso sobre poder e autoridade. O livro que nós estamos estudando como liderança, do James Hunt. Para você conseguir autoridade na vida de alguém, seja do seu filho, do liderado, do irmão, de uma irmã, do membro da igreja, só tem um jeito, meu irmão. Só tem um jeito de conseguir autoridade. Você precisa cuidar da pessoa. Você precisa abraçar essa pessoa. Você precisa encorajar essa pessoa. Você precisa estar perto dessa pessoa no momento em que ela precisa e mostrar com genuinidade o seu amor. Um amor genuíno, que você se importa com ele, que você se importa com ela. Assim você consegue educar o seu filho e a sua filha. Elogie mais, pai. Elogie mais, mãe.
Encoraje o seu filho. Há uns anos atrás, eu estava, a Gigi, a Duda, Gessiel, Josi, eu e Darcy, não sei se mais alguém estava, numa cidadezinha perto aqui, onde tem um rio, que a gente caminha pelo rio. Então, o rio você pode andar, é aqui perto, tem umas cidades assim aqui. Estávamos lá, e aí a Gigi e a Duda tiraram o sapato e resolveram andar no rio. E eu ficava de lá assim: cuidado, Duda, cuidado, Gigi, cuidado. Aí o Gessiel me deu um cutucão e falou assim: pastor, encoraja as meninas, assim você vai atrapalhar as meninas. Aí eu fiquei com a vergonha, eu falei assim: rapaz, o Gessiel está certíssimo. Ao invés de ficar ali, cuidado, falando, vai lá, cuidado aí, mas vai lá, continua, vocês vão conseguir. Ela estava atravessando o rio, passando pelo rio. Eu percebi naquele dia que eu ficava mais criticando do que encorajando. Por isso eu tenho lugar de fala hoje. Não é assim que no Brasil eles falam? Quando a gente vai falar sobre um assunto, você tem que ter lugar de fala, tem que saber o que você está falando. Então eu estou dizendo para você, pai e mãe, encoraja mais o seu filho. Faça na sua mente o seguinte: para cada 3 elogios, você faz uma crítica, mas uma crítica que constrói, uma crítica que ajuda esse menino a melhorar. Para você ter autoridade na vida de alguém, você precisa amar e cuidar da pessoa. Olhe para a sua vida. Quem tem autoridade na sua vida? Você que está aqui me ouvindo. Quem tem autoridade na sua vida? Não é aquela pessoa que cuida de você? Não é aquela pessoa que liga para você? Não é aquela pessoa que vai te visitar? Não é aquela pessoa que se importa com você? Se você quer ter autoridade na vida do seu filho, da sua filha, cuide, ame, zele, se importe, e aí você vai ter autoridade. Muitos cristãos, muitas vezes estão se perguntando: o que eu devo fazer nesse mundo tão complicado de hoje? Qual o meu papel? Qual o meu papel na igreja? Qual realmente é o meu papel na família? Quem sou eu lá em casa? O que é que Deus quer de mim? Você já se perguntou assim? O que é que Deus quer de você? Eu estava lá no Brasil, era sargento do Exército Brasileiro, fui para Portugal, me tornei um jardineiro, saí do Exército, me tornei um jardineiro em Portugal, estudei Biologia e Química, estava indo fazer a faculdade de Fisioterapia, uma das melhores de Portugal, e o Espírito Santo falou para mim assim: não é fisioterapia, é teologia. E eu perguntei para ele no mesmo momento: vou morrer de fome. Um fisioterapeuta, um médico fisioterapeuta, vai ter um salário razoável, vai poder dar uma boa educação para sua família. Um pastor em Portugal, vou morrer de fome. Pensava eu, na minha ignorância. E eu fiquei ali lutando com Deus. Não consegui vencer a luta. Fui para o seminário e comecei a estudar teologia. Passei 8 anos estudando teologia no Seminário Teológico Batista Português. 8 anos estudando teologia. Ajudava aquela igreja desde 2000. Em 2007 me tornei o pastor sênior da igreja que eu servia, de uma maneira que eu nunca imaginei que iria acontecer. O pastor que estava lá mudou de ministério e a igreja apontou a mim e a Darcy como os próximos pastores. Depois de 5 anos estudando teologia, eu passei 8 anos, mas depois de 5 anos eu entendi que Deus estava me chamando para cuidar das pessoas. Deus tinha me separado para amar as pessoas. Deus viu alguma coisa que eu não vi, até hoje não vejo, porque eu me sinto mais incapaz de fazer esse trabalho pastoral. Eu não me sinto nada capaz de fazer o trabalho pastoral, mas eu confio em Deus. Eu confio que Deus vai trazer a resposta.
Deus vai dar a solução, Deus vai nos dar a sabedoria, Deus vai nos dar o discernimento, Deus vai fazer a diferença na nossa vida. Eu carrego dentro de mim o Salmo 37, onde diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Hoje, eu sei quem sou. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu vivo para Ele e por Ele. E por ser servo de Jesus, servo do Senhor, eu sirvo você. Eu amo você. Eu aprendo com você. Eu erro com você. Eu vivo com você. Se você for lá em casa, toda hora tem alguém lá. A maioria das vezes tem gente lá. E a gente está servindo o irmão, está conversando, está apoiando. Telefone, praticamente, de hora em hora alguém liga, alguém passa uma mensagem, e a gente está aprendendo a pastorear você, pastoreando, porque não tem cartilha para pastor. É vida na vida, 24 horas. Quem é você então? Eu estou aprendendo que eu sou simplesmente um servo que precisa melhorar a cada dia. Por isso a minha frase preferida: eu estou melhorando. Você está melhorando. Nós precisamos melhorar. A cada dia que passa, aprender mais, entender mais, respeitar mais, amar mais, cuidar mais, ser mais íntegro, ser mais sério, olhar para frente, olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Deus está fazendo algo lindo no meio dos nossos adolescentes. Você precisa se juntar a nós. Se você, pai e mãe, não se junta a nós, nós não vamos conseguir. Se você só manda seu filho e acha que isso é suficiente, nós não vamos conseguir. Nós precisamos de pais e mães envolvidos, sabendo que o seu filho erra como o filho do outro erra, sabendo lidar com esses erros que acontecem entre vocês, que é normal, faz parte dessa idade. Semana passada nós falamos que Pedro disse que nós somos geração eleita e sacerdócio real. Falamos a primeira parte do versículo 9. Eu quero continuar hoje e ver que Pedro também, depois de falar que você e eu somos geração eleita, sacerdócio real, se você não ouviu, está no nosso canal do YouTube, People's Baptist Church Oxford, ou no nosso canal lá, na nossa página do Instagram, peoplesbaptist.church. Se você quiser, vai lá que você vai ver essa mensagem da semana passada lá. A Pedro está dizendo também que depois que a gente é geração eleita, sacerdócio real, nós somos nação santa. O que significa isso? O que significa que vocês aqui são uma nação santa? Por que vocês são nação santa? Por que, meninas, que vocês são nação santa? O que significa ser uma nação santa? Rapaziada aí, da cabeça rapada, o que significa ser nação santa? Será que, por nós sermos brasileiros, somos especiais? Será que, por ser brasileiro, nós somos melhores do que os outros? Ai, o Brasil, nossa, quando eu vou ao Brasil, meu Deus, Brasil. Tanta gente faz isso, né? Ai, o Brasil. Quem conhece o Brasil é que sabe. Ai, o Brasil. Será que existe um povo mais santo que o outro? Será que os portugueses são mais santos que os brasileiros? Será que os africanos são mais santos que os ingleses? Será que os paraguaios são mais santos do que os outros? Será que a sua nacionalidade é uma nacionalidade mais santa que outra? Quando Pedro está chamando os seus ouvintes lá no primeiro século de nação santa, e a gente aqui hoje no 21º, sabe o que Pedro está querendo dizer, meninas? Sabe o que significa ser uma nação santa? Pedro está querendo dizer que você e eu somos separados. A palavra santo no texto grego é agios.
Hagios é alguém que foi separado, alguém que foi selecionado, alguém que foi retirado de um contexto e colocado em outro contexto, para viver agora de forma diferente. Você e eu servimos a Deus porque Ele nos separou. Foi Deus que olhou para você, menina, e falou: vem me seguir. E você, menino e menina, teve que falar: sim, eu quero te seguir. Eu sempre explico aqui na igreja, para que ninguém tenha dúvida: foi o Espírito Santo que tocou o seu coração, ou foi você que abriu o coração? Foi o Espírito Santo que chegou e bateu na porta, ou foi você que abriu a porta? Aí deu a luta dos calvinistas e dos arminianos. Não precisa brigar. Foram as duas coisas. O Espírito Santo bateu na porta do meu coração no dia 8 de março de 1997, na cama de um hospital em Belo Horizonte. Ele chegou e falou: André, acorda, está na hora. E eu falei: eu quero seguir a Jesus. O Espírito Santo bateu e eu abri. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que eu tinha de bom em mim para ser salvo? O que você tinha de bom em você para ser salvo? Então não adianta ficar brigando, calvinistas e arminianos, com uma coisa que não tem explicação. É o próprio Deus que fez isso por você. Na soberania dele, Ele salvou você. Ele foi lá e resgatou você de um mundo de trevas. E você precisou dizer: sim, eu quero. Se você não disser sim, você não vem. É ou não é? Quem vem se não disser sim? O Espírito Santo obriga você a vir? Não. Ele convida você com gentileza. Ele fala: vem, vem me seguir, Rafa, vem me seguir, Neita, vem me seguir, Enzo, vem me seguir, Luiz Henrique, vem caminhar comigo, vem Duda, vem Gigi, vem Vicky, vem Clara, vem meninas lindas, me seguir, Sophie, vem seguir a Jesus. Ele chamou você para segui-lo. Você quer? Vem. Você não quer? Não vem. Como dizia Carol, perdeu o Playboy. Quando você não vem, quem perde é você. Deus chama outro. Deus vai atrás de outro. Deus está à procura de outros que querem segui-lo e servi-lo, amá-lo e servi-lo, que é o que mais nós falamos nessa igreja, no Upside Down, no culto de sábado, na oração, na reunião de célula. Nós existimos para isso, para amar e para servir. Você não foi escolhido por Deus porque você é bonito ou feio, tá? Porque senão ele não teria sido escolhido. Você não foi escolhida por Deus porque você é alta ou baixa, tá? Você não foi escolhido por Deus porque o seu cabelo é loiro ou o seu cabelo é afro. Você não foi escolhido por Deus porque você é gordo, porque você é magro. Você não foi escolhido por Deus porque você é pobre, porque você é rico. Você foi escolhido por Deus porque você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva dele. Foi ele que decidiu antes da fundação do mundo quem ia e quem não ia. Há pessoas que não vão. Há pessoas que vão passar a vida inteira na igreja e no dia do juízo final, no dia de encontrar com o Senhor Todo-Poderoso, no dia do juízo, não vão entrar, porque não se curvaram ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu espero que não seja o seu problema hoje, não seja a sua posição hoje. Se você não entregou a sua vida a Jesus, uma música de fundo toque para você fazer isso. Não espere até que o pastor implore para você vir entregar a sua vida a Jesus, porque eu não vou implorar. Ou você entrega, ou você não entrega. Ou você serve, ou você não serve. O problema é seu. E ele passou a ser meu no dia que Jesus tocou meu coração e me falou que era para viver com Ele e caminhar com Ele. Por isso que eu prego, para que você entenda o amor dele por você. Você não foi escolhido por Deus
só porque você é bonito ou porque você é feio. Você foi escolhido, você foi separado, você foi chamada por causa do grande amor dele por você e por mim. Ele deu o filho dele para morrer por você naquela cruz, porque ele ama você. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra. Não tem nenhuma pessoa aqui nessa sala, incluindo a mim mesmo, que teria coragem de dar o seu único filho para morrer por alguém. Ninguém, incluindo a mim mesmo. Eu nunca daria minha filha para morrer por ninguém. Mas Deus deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não fique do mesmo jeito e caia numa vala que não tem fim, mas reconheça Jesus como Senhor e Salvador e experimente uma vida eterna. Você foi separado para amar e para servir. Você não está sozinha nesse mundo, irmão. Você não está sozinha. Irmão, você não consegue resolver todos os problemas lá na sua casa. Você não vai conseguir. Você vai adoecer. Você não está sozinho, irmão. Você não pode deixar que isso entre no seu coração e viver sozinho. Infelizmente, há religiões aqui à nossa volta, você sabe, que imaginam que Deus criou-os, soltou-os aqui nesse mundo e foi embora. Está numa outra galáxia, está desconectado do mundo. Mas você sabe, o povo da Bíblia sabe, o povo que lê Bíblia, que vive com Deus, sabe que Deus não nos abandona nunca, porque Ele declara na palavra dele: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É a gente que abandona Jesus. É a gente que fica no Facebook ao invés de vir para o culto. É a gente que fica no Instagram ao invés de ler a Bíblia. É a gente que passa mais tempo tentando resolver os problemas por nós mesmos do que confiar no grande amor e na graça de Deus. É a gente que se afasta de Deus, não é Deus que se afasta da gente. Deus se importa com você. Deus está vendo seu coração. Deus sabe. Aquela oração que você fez semana passada, lá no íntimo do seu ser, querendo que Deus resolvesse o seu problema, Deus sabe, Deus ouviu. Às vezes a resposta de Deus é não. Não vou fazer. E a gente, como criança, eu quero, como um menininho, uma menininha, eu quero. E Deus está falando: não é bom para você isso. Isso não é melhor para você. Deus se importa com você. Por que Deus se importa com você? Porque parte da sua identidade está lá em João capítulo 1, versículo 12. Você é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus criou você, Deus chamou você, Deus separou você como nação santa para cumprir uma missão. Você acha que Deus ia chamar você para caminhar com Ele e não fazer nada? Você acha que Deus ia te dar toda a capacidade que Ele te deu, todo o conhecimento, a faculdade, o ensino, a experiência, os filhos, o marido, a esposa, a doença, a cura da doença, o problema, a luta, a dor, para nada? Oh, irmãos, não seja ingênuo. In English they said naive. Não seja naivo. Deus chamou você porque Ele tem uma missão para você. Aqui no versículo 9, Ele diz que
nós somos povo de propriedade exclusiva dele. Você tem um dono, tá? Você pertence a alguém. Você foi comprado por alguém. Alguém foi lá no mercado. A palavra redenção vem daí. Foi lá no mercado e pagou o preço pelo seu resgate. Quando Jesus morre, a palavra redenção já existia no contexto hebraico e grego. Eles usaram a palavra redenção para explicar que Jesus nos redimiu, Jesus nos remiu. Ele é o nosso Redentor. O Redentor era aquele dono de escravos que ia lá no mercado, comprava os escravos e os libertava, os liberava. Foi o que Jesus fez comigo e com você. Redenção, pagamento de resgate em prol de outro. Ele tem uma missão para você. Não somos valiosos porque somos capazes. Você não é precioso, preciosa, porque você é muito inteligente. Tem gente que pensa que é muito inteligente, não é? Ah, eu sou muito inteligente. Minha vida é resolver os problemas do dia a dia. Oh, coitado. Você é um orgulhoso que acha que você sabe mais do que os outros. E eu tenho lugar de fala nisso também. Às vezes eu penso que eu sou melhor do que os outros. Às vezes eu acho que eu consigo lidar melhor com aquela situação, com aquele irmão, com aquela irmã. O pessoal do jiu-jitsu aí, tem uns que pensam que sabem mais do que os outros. Baixa a bola, meu irmão. Essa semana fizemos um exercício muito interessante lá, que ilustra isso. Todos nós tínhamos que passar a guarda do professor. Basicamente, submeter o professor, vencer o professor. Faixa preta de jiu-jitsu há anos. Comeu, dormiu, bebeu, viveu jiu-jitsu a vida inteira. É um mestre muito bom no jiu-jitsu. E é engraçado ver alguns. Desculpa aí se eu estou assustando alguns, não vou falar os nomes não, né? Eu estava lá e eu vi. É engraçado ver alguns indo com uma sede para poder derrotar o professor. Eu olhei para aquilo e pensei, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Com uma vontade de vencer o professor de todo jeito. O professor ria e falava assim, não acredito. Até o professor falava assim, não acredito. Aí ele fazia assim, já passava o rolo. Vai, próximo. Aí veio o próximo. Aí fui eu lá. Max, tem certeza? Pode vir, pastor, pode vir. Ele todo carinhoso comigo. Aí ele foi bondoso comigo. Puxa essa perna aqui, pastor. Aí eu consegui dar um lombar. Puxei o braço dele para cá. E eu pensei, mas eu ganhei. Aí de repente ele vira e ganhou. Eu falei, que ignorância, não é? A gente não sabe nada da vida e às vezes acha que sabe. Ô irmão, seja mais humilde, tá? Baixa a sua bolinha aí. Você não sabe nada. Você depende de Deus. Você precisa de Deus. Nós não somos valiosos porque somos capazes. Você não é valiosa, menina, porque você sabe alguma coisa. Meninos, vocês não são valiosos porque vocês sabem alguma coisa. Vocês são valiosos. Você, mamãe e papai é valioso. Eu sou valioso. Nós somos valiosos porque nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados por um preço de sangue. Aí passamos a valer muito para Ele. Aí Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma, porque uma importa para Ele. Talvez aqui alguém possa perguntar assim, ok, pastor, eu já entendi que eu sou geração eleita, que eu sou sacerdócio real, que eu sou nação santa, que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Você precisa continuar lendo a Bíblia comigo. Lá no versículo 9, por que Deus me faria geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo dele? Para quê? Você não vale tudo isso não, criatura, dizia minha avó. Você não vale tudo isso não, irmão. Tem que passar muita maquiagem,
Tem que melhorar muito esse corpinho da Noni. Lá em Portugal eles brincam assim. Depois que Pedro nos ajuda a entender nossa identidade, respondendo quem somos nós, que nós já falamos aqui, ele também vai falar que nós temos uma missão. Continua lendo aí então, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para que eu e você somos essas coisas? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa missão, como geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, é anunciar as grandezas dele, é compartilhar com o mundo aquilo que ele está fazendo com você, aquilo que Deus está fazendo na sua família, aquilo que Deus está mostrando para você no dia a dia, lá na escola, onde vocês estudam e ninguém quer saber de Jesus. Eles gozam com a cara de vocês, fazem chacota, fazem piada, mas vocês foram separados. Vocês são nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, jovens, para mostrar lá na escola que vocês têm a esperança dentro de vocês. Amém. Você, papai e mamãe, no seu trabalho. Eu trabalhei 8 anos em Portugal, na mesma empresa, morei 11 anos lá. Ninguém naquela empresa era crente, ninguém naquela empresa queria saber de Jesus, só eu, o único cristão naquele lugar. Eu já ia para aquele lugar tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, qual vai ser a cilada de hoje? Todo dia tinha uma cilada, um jeitinho para me derrubar, uma indecência para fazer, uma pornografia para mostrar, uma malandragem. Ninguém, umas 200 pessoas, ninguém cristão, só eu. Oh, irmãos, eu sei como é trabalhar num lugar onde as pessoas falam palavrão o tempo inteiro. Eu tenho lugar de fala também aí. Eu sei como é viver no meio de um povo que não te respeita. O único brasileiro naquela empresa. E assumiu a chefia lá. Os portugueses queriam me matar às vezes. Como que um brasileiro vem para cá e assume a chefia desse setor? Até às vezes eu queria morrer. Porque era muito difícil administrar, liderar, ensinar, ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, que não estão nem aí para você, não porque são portugueses, não podia ser qualquer povo, porque não entendem o amor de Deus. Eu conheço muito português crente, nós temos aqui o João, o Rui, não sei se temos mais aqui, gente muito boa, gente preciosa. Eu conheço gente de Deus que ama o Senhor, que faz um trabalho lindo em Portugal. E aonde vai? O nosso missionário lá no Piauí é português. Quando um português casa com uma brasileira, o negócio fica bom, né? O contrário também é verdade, né? Quando uma portuguesa casa com um brasileiro, também fica bom. Então, a nossa missão, depois de ser geração eleita, é proclamar os feitos do Senhor aonde a gente vai. Oh, querido, oh, querida, você precisa saber primeiro quem é você. Se você não entender quem é você, a sua real identidade, como é que você vai proclamar as grandezas de Deus para alguém? Como é que você vai mostrar para o mundo que Deus curou você, que o seu coração foi restaurado, que você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo? Como que Deus vai mostrar você como perfume suave, como aroma suave para as nações? Como Deus vai mostrar você como um quinto evangelho? Como que você vai ser o Atos 29 se o seu coração ainda é amargurado? Se você não entendeu que Deus ama você, se você não entendeu quem você é, como é que você vai cumprir essa missão? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Você estava em trevas, mas Deus chamou você para a luz. E essa luz que Deus te deu precisa brilhar aonde você está, começando lá em casa. Os seus filhos precisam ver a luz de Jesus em você. Os seus filhos precisam ver os seus erros. Os seus filhos precisam ver
já contei aqui, né? Estava em Nova York, deu problema lá no aeroporto. Eu peguei a minha mala e com raiva, joguei a mala para cima, a mala deu 3 piruetas, caiu no chão. A Darcy com o pezinho assim olhando para mim, e a Duda chorando, ainda pequenininha, sem entender o que o pai tinha feito, porque eu nunca joguei uma mala para cima. Até aquele momento eu nunca tinha jogado uma mala para cima, mas foi tanta confusão em Nova York que eu fiquei muito bravo com eles. E depois que a mala caiu no chão, resolveu tudo. Os nossos nomes tinham sumido do computador, apareceu. Os lugares do voo estavam lá, o check-in tinha sido feito. Mas quando a gente entrou no avião, o meu coração estava muito mal. Que testemunho eu dei? Como que um pastor faz uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque antes da gente ser pastor, a gente é ser humano. A gente também erra. Eu fui pedir perdão. Falei, filha, não é assim que a gente vive. Eu errei. Eu fiz errado. Me perdoa. Não devia ter jogado a mala para cima. Foi um lapso. Não foi nem um lapso, foi uma caneta. Eu errei feio naquele momento. Não faça isso, filha. Não jogue mala para cima, em lugar nenhum que você tiver. Falei para Darcy, eu sei, você está certa. Eu vi o seu pezinho. Eu errei. Me perdoa. Eu e você, versículo 10, para a gente terminar, o pessoal da música pode vir aí. Versículo 10 diz que antes, você e eu nem sequer eram povo, mas agora somos povo de Deus. Não havíamos recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. Meu irmão, não importa como foi o seu passado, não importa as besteiras que você fez no passado, não importa os erros que você cometeu no passado, não importa os problemas que você viveu no passado, não importa a atitude ruim que você teve no passado, não importa para Deus o seu passado, importa para Deus o que você vai fazer hoje com o seu presente, porque você não tem futuro. O futuro está na mão de Deus. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Um grande pastor americano chamado Tim Keller faleceu sexta-feira passada. Se eu estou em erro, câncer no pâncreas. O Senhor chamou o Tim Keller. Russell Shedd, um dos grandes ministros lá no Brasil, morreu. Enéas Tonini, fundador da Igreja Batista do Povo, morreu. As pessoas dizem que a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Mas enquanto a morte não vem, você está vivo. Eu estou vivo. O que você vai fazer com essa vida? Deus chamou você para anunciar as grandezas dele. O que você vai fazer? Você precisa entender quem é você. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você tem um pai. Você não é órfão, não. Você tem um pai. Muitas vezes a Bíblia cita Deus como pai e como mãe. Deus é pai, Deus é mãe, Deus cuida, e você é filho e filha dele. Antes nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Você só tem o agora, você só tem o hoje. Você não pode contar com nada para amanhã. É hoje que você precisa decidir se você quer seguir Jesus ou se você quer brincar com Jesus. É hoje que você precisa decidir se você vai tomar uma posição na sua vida ou vai continuar fazendo de conta que você é de Jesus. Jesus está chamando você para se comprometer com Ele, para viver a vida com Ele séria, real e verdadeira. Jesus quer curar você dessas feridas que você carrega. Jesus quer transformar seu coração. Tudo que nós fazemos aqui se trata disso, de Jesus. E Ele tem a resposta para você. Fica de pé no seu lugar. Eu costumo dizer, não há problema grande demais que Deus não possa resolver. Não há problema pequeno demais
pelo qual o Senhor não possa se importar. Se você está vivendo um problema complicado na sua vida, você está passando por uma luta espiritual, emocional, física, financeira, social, do trabalho, eu não sei como é que você está, mas eu queria nessa hora convidar você, se você quiser, dobra seu joelho aí onde você está, faz um compromisso com Deus, que você quer declarar as grandezas dele aonde você for. Se você não conseguir dobrar os seus joelhos, você pode se sentar, não tem problema não. O seu coração precisa estar conectado. Se você quiser, dobra seu joelho. Eles vão cantar, enquanto eles cantam, você ora. Fala com Jesus. Você entendeu que você é geração eleita? Você entendeu que você é sacerdote real? Você entendeu que você é nação santa? Você entendeu que você é povo exclusivo de Deus? Então você tem uma missão: declarar as grandezas de Deus. Deixa eles cantarem, você vai orando aí, vai pedindo socorro a Jesus.